Esse vídeo é a continuação da preparação da estrutura do banco cama. E para fazer esse serviço que vocês estão vendo no vídeo de dobra do tubo de metalon, eu contei com a ajuda do meu tio Henri, porque eu não tenho ferramenta para fazer esse tipo de serviço. Então eu fui até a casa dele para que ele me auxiliasse para ter um melhor resultado aí nessa dobra do metalon. Viu? Mas Não, acho mais. Acho mais. tem uns quadros grandes aqui. Ai, bem mais. De lá não vejo. E aqui, Bárbara? Acho que é aí. Dobrar a cana de 1 polegada. É. Tive que botar uma talha lá na porta, puxando a ponta do cano aí. Bah. E olha, fiz força. Nossa, rapaz, nem eu Não? sabia que isso era possível. Ficou perfeito? Bota perfeito nisso. Vou botar os quadros aqui pra você ver. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Bem pouquinho. Eu achei que isso ia ficar uma coisa. É. Eu não tinha nem ideia de como ia ficar. Acho que ele vai voltar. É, mais um pouquinho. Agora é o momento. Tirar daí? Não, é que a gente nunca sabe se ficou, se não ficou, vai, vem. Ah. Geralmente passa. Não, passou. Mas ele vem. Esse suporte da máquina que a gente está usando, ele é para tubos redondos. Mas mesmo assim, dobrando um tubo quadrado, a gente conseguiu um ótimo resultado. A curva ficou bem como a gente queria. Pode vir mais hoje. Viu? Acho que mais um pouquinho. Ah, tá. Tava aí, como é que não? Agora não quer entrar? Não. Tudo certinho que nem a outra. Tomara que a medida do fio. Aham. Acho que aí deu. Máquina Martinete. Escondeu de novo. Ah, tá aí. Só um pouquinho. Um pouquinho. Eu vi. Nem vamos medir.
Esse Metalon aqui, que eu vou fazer as peças do banco, já tem um tempo que eu comprei, então eles não estão podres, né? Eles ficam com essa coloração de ferrugem. Então eu preciso escovar ele com a máquina para que ele volte a ficar novo e aí poder soldar e pintar. Já a outra parte aqui eu não vou precisar fazer isso porque eu tinha só um tubo e aí eu precisei comprar mais. E aí esse, como eu acabei de comprar, ele ainda está zerado. Então ele não pegou umidade, não ficou com aquele aspecto de ferrugem. Aqui eu fiz uma marcação na madeira com a largura que eu quero, que são 48 centímetros, para eu poder alinhar aqui o quadro, esse metálico, e então marcar ali as peças, ó. Marquei aquela e marquei essa. Agora então eu vou montar a máquina para cortar na medida. Agora aqui, depois de cortado, né, eu coloco de volta no gabarito para fazer as outras marcações. Aqui eu vou cortar por dentro, deixando essa tampinha para tapar aqui. E aqui a mesma coisa, só que aqui eu tenho que cortar também por fora. Aqui eu cortei então as duas pontas e deixei uma parte, porque eu vou tirar aqui do outro lado também, ó, para ficar uma tampinha que vai tapar esse furo aqui. E do outro lado a mesma coisa, ó. Aqui eu já preparei o encaixe, ó. Eu só não vou filmar a soldagem, porque como é uma luz muito forte, eu tenho medo de estragar o sensor da câmera. Mas eu mostro pra vocês aqui depois de pronto. Então aqui eu já soldei a primeira parte ali, já para apontar os tubos do que vai ser o encosto. Eu desenhei aqui nessa tábua as medidas, ó, para fazer a peça no esquadro. E agora o assento, ele é um pouquinho menor. Por quê? Ele é um pouquinho menor porque tem essas duas peças aqui que precisam ser descontadas, tá? E mais as duas arruelas que vão entre elas. Então, esse é o espaçamento que eu vou descontar, por isso que o assento ele é um pouquinho menor.
O ferro do assento tá ali, ó. Agora eu vou cortar ele para enquadrar ele aqui na medida. Aqui eu tenho então o risco que vai me guiar. E através dele eu vou fazer a medida aqui no tubo. E aí eu faço mesmo aqui nesse outro lado. Depois disso, com o esquadro, eu consigo fazer a marcação exata. Só que fica bem fraquinho o risco. E eu já até me perdi. Já nem enxergo onde ele tá. Apagou. Vou botar de novo. Bom seria fazer com uma caneta, marcador permanente. Mas o marcador permanente que eu tenho é fino. É fino não, é a ponta muito grossa. Eu não tenho um fininho. Eu vou marcar direto aqui. Vou fazer melhor. Essa ferramentinha aqui tem uma ponta de viga, então ele risca bem aqui no metal. Então eu arranho com ele e aí garanto que o risco ficou permanente. Vou marcar aqui também. São os dois lados que eu tenho que cortar. Ó, aqui eu já cortei nesse sentido, a sobra que precisava retirar, aqui desse lado também. E agora eu preciso diminuir até aqui, essa posição aqui do tubo. Então eu medi aqui, são 3,4 centímetros. Então eu fiz essa marcação aqui, no meio do tubo. Ó. Não dá pra ver muito bem, mas eu fiz a marcação aqui. E eu vou cortar esse pedaço e soldar para estreitar esse quadro aqui, para depois poder fechar ele ali no final. Agora eu vou tentar ter uma ideia aqui se naquele local que eu vou cortar vai dar a medida que eu preciso. E é isso mesmo. Vai dar certinho a medida. Exatamente ali. Então aqui eu já cortei, ó. Já enquadrei ele no tamanho que eu preciso. E agora eu vou unir aqui na parte onde eu cortei. Já coloquei a máquina de solda aqui e vou soldar. Agora que o metalon já está soldado, então eu vou esmerilhar para tirar esse carocinho da solda.
E assim ficou o metalon soldado. E aqui já tem o segundo quadro, ó, na medida. Aqui foi onde eu fiz a emenda dele. E aqui ele já tá no segundo risco, ó. Já tá fechado aqui na ponta. Aqui na outra ponta também. Agora é só continuar a soldagem e botar as outras peças. Agora aqui eu tô pensando nas medidas do banco, tá? Eu queria que o banco tivesse 1,38 m de largura, tá? Ele ficaria aqui. E o assento ficaria aqui nessa posição. Só que o problema é que eu tenho que colocar o botijão de gás. E ali naquela primeira fita, né, crepe, é o limite até onde vai vir o banheiro. E aqui é o limite da reta do baú aqui. Então, eu tô pensando se de repente, quando o banco articular, eu possa deixar o botijão ali, só que aí ficaria um móvel num formato meio estranho, para que eu conseguisse então chegar com o banco aqui por cima do local onde fica o botijão. Então, são esses detalhes que eu estou pensando. Que o banco ficaria aqui. E quando ele vira a cama, ele vem para cá. Então, de repente, o ideal seria eu fazer a cama um pouco mais estreita. Seria diminuir a cama aqui na largura. Mas eu não queria uma cama muito estreita. Então, eu vou ter que repensar essa situação. Aqui eu já fiz os furos nas peças para eu não perder a marcação que eu fiz com a caneta. Por quê? Porque agora eu vou pegar a esmerilhadeira com esse disco aqui, que é um disco muito bom para tirar tinta, né, pintura, sem desgastar o metal. E eu vou fazer a limpeza dessa tinta que veio nessas chapas que eu comprei no ferro velho. Ó, ele faz uma limpeza muito boa, ó. Tira toda a tinta, deixa só no metal, sem desgastar a chapa, ó. Muito rápido e muito fácil. Agora eu vou fazer do outro lado aqui. Ó, aí ficou o outro lado a mesma coisa, ó. Limpinho, sem tinta, ó. Só tá quente, porque a máquina faz uma fricção ali, né? Ele estando limpo assim, eu já posso pintar. Pintar não, eu já posso soldar ali na peça, né? Ó, aqui eu já terminei de fazer a soldagem do quadro, né? E eu já ponteei aqui essas peças para eu poder verificar se elas estão certinhas, depois experimentar ali na Kombi. Eu só vou fazer a solda final delas depois que eu testar ali no lugar. Mas eu já vi que o alinhamento aqui dos furos, eles já ficaram certinhos. E depois eu tenho que estruturar mais essas peças aqui, né? Esses quadros aqui, eles vão ter outras estruturas aqui no meio. Essa aqui é a cantoneira que eu vou fixar ali na Kombi para prender as articulações do banco.
Então eu defini ela ali com sobra 50 centímetros. Então eu vou cortar ela com 50 centímetros. E aí depois eu corto o que sobrar, porque é um pouquinho menor que isso. Aqui eu já fiz as marcações na cantoneira. E agora eu vou cortar para encaixar ela lá na caixa de roda. Corte feito. Agora eu vou entortar aqui para encaixar nessa fenda. Aqui eu já tô com uma peça cortada, né, e dobrada a ponta. Agora eu vou cortar a próxima aqui. Bom, aqui eu já tenho o ângulo lá da caixa de roda. Então eu peguei esse papel aqui, tirei o gabarito do ângulo que eu cortei. E aí agora eu vou transferir ele pro outro lado, né? Vou fazer o outro lado. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou marcar aqui para cortar aqui. Aqui eu fiz o corte na cantoneira. E agora eu vou dobrar ela. Ficou um pouquinho mais curta, mas o ângulo ficou praticamente o mesmo. Mas o ter ficado mais curta não é um problema para mim. E aqui é o primeiro teste da estrutura apoiada aqui na Kombi. Aqui ele está no modo cama. Eu vou articular. Ele vai para o modo banco. Ele está tudo só apoiado, nada preso. E aqui, se eu puxar, ele volta para o modo cama. Depois ele vai ter os apoios aqui que vão deixar isso tudo mais forte. Vai ter a travessa aqui também que apoia quando fica no modo banco. Mas já deu para testar aqui e ver como ficou.
Aqui eu desfiz a solda dessas peças, por quê? Porque não tinha ficado bem alinhadinha essa parte aqui, ó. Aí para isso aqui tudo ficar alinhado, eu soltei alguns pontos de solda e agora eu já soldei aqui, ó. Aqui já tá com a solda permanente. Aqui também já tá soldado permanentemente. Então agora eu vou partir para a confecção das pecinhas aqui, onde vai ser preso o compensado, né? Então eu vou soldar umas pecinhas para poder parafusar o compensado. Então eu vou começar a preparar isso agora. Aqui eu já estruturei melhor o quadro, eu coloquei essa travessa aqui no meio para estruturar ele. Eu acho que de repente eu ainda coloque, ou não, né? Acho que não precisa eu colocar outro atravessado aqui. E aqui eu prendi esses suportes, que são onde eu vou parafusar a madeira, ó. Eu coloquei nos cantos, coloquei aí também. E aqui já foram os suportezinhos mais simples, só para prender a tábua, né? E no verso fica assim. Agora eu tenho que preparar o outro, que é o do assento. Esse aqui é o do encosto. E claro, eu tenho que esmerilhar ainda aqui para deixar bem plano essas soldas. E aqui já estão todas as soldas esmerilhadas, ó. Elas ficam bem planas. Aí pode chegar com a tábua aqui do assento, que elas vão apoiar bem, ó. Agora tem que fazer isso no assento. Aqui eu risquei a medida que tem que ser essa peça, tá? Então agora aqui eu estou marcando ela para fazer o corte. Aqui eu quero dobrar a peça em ângulo. Então eu vou marcar aqui um ângulo de 45 graus. Aí não. E aqui mais um ângulo de 45 graus. Que aí eu vou dobrar depois a peça pra cá, cortada. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Eu marco todos os lados, porque eu cortando cada lado individualmente ali, fica mais certinho e o ângulo encaixa melhor. Então aqui está o corte, eu faço essa janela e dobro a peça para cá. Aí aqui agora eu já cortei aquele ângulo. Então eu vou dobrar aqui a peça para ela ficar certinha no ângulo. Agora eu tenho que soldar aqui. Aqui eu já fiz a soldagem, ó, em 90 graus. E agora eu vou colocar ali no gabarito para cortar aqui essa peça aonde é o local que eu desejo. Vamos ver. Bom, aqui eu já soldei, né, as peças e vim testar no lugar. Eu coloquei aqui, ó, esses apoios bem próximos, eles não estão equidistantes das bordas. Eu coloquei eles bem próximos das caixas de roda para não atrapalhar aqui, né, quando colocar coisas dentro do baú, né, porque essas peças elas descem aqui. E quando vai transformar em cama, deixa eu dar uma apoiada aqui que lá não está preso ainda, ó, quando vai transformar em cama, essa peça então é o que dá a sustentação aqui da borda.
ela apoia aqui e dá a sustentação aqui. Eu soldei elas aqui. Agora depois eu tenho que soldar aqui nas outras partes. Eu só coloquei para testar aqui no lugar. E deu bom. Ficou certinho as dimensões aqui. E tá reto também. Eu tinha medido aqui já. Então tá show. Quando vai desmontar, elas descem. E ficam assim. Certinho. É isso aí. Bom, aqui eu vou continuar estruturando a parte de baixo. De baixo não, né? A parte do assento. Então eu vou conferir aqui a medida, ó. Aqui tem 48. Aqui tem 48. Vamos ver se no meio tá com 48. No meio também tem 48. Tá um pouquinho fechado só. Então eu vou pegar este metalon. Primeiro eu vou encontrar o meio aqui, né? 136. Vai ser 50, 65, 66, 68. 68 ou meio. Então, aqui eu vou posicionar o metalon e vou riscar aonde eu vou cortar. Eu vou lá na máquina cortar agora, porque eu vou colocar uma barra aqui e depois eu vou colocar outra aqui. Agora eu já cortei a barra aqui, é só encaixar ela aqui no lugar. E aí depois soldar. Soldei aqui então o primeiro pedaço. Agora eu vou preparar o outro. Até que tá quente. Marquei aqui o outro. Vou cortar e soldar ele. Então aqui já estão todas as soldas feitas, ó. Tanto desse lado quanto do lado contrário. Tudo soldado. Aqui também. Os outros lugares eu já tinha feito antes a solda. Aqui eu fixei as pontinhas, onde eu vou prender depois os parafusos da tábua do fundo. Agora eu vou esmerilhar para deixar essa solda aqui plana. Pronto, ó, tudo esmerilhado, todas as soldas planinhas. Agora eu tenho que abrir os furos aqui nesses pontos, onde vai ser aparafusado o fundo. Aqui eu já furei então, né, as pecinhas. E eu tô posicionando de novo aqui a estrutura na Kombi para fazer o alinhamento e marcar o furo lá naquele canto. Porque lá naquele canto não tem furo, né? Aqui nesse canto é o furo do cinto de segurança. Agora lá naquele lado lá não tem. Então aqui, ó, eu alinhei com esse taquinho. Posicionei aqui a peça. O outro lado também está alinhado. Aí na filmagem não vai aparecer, mas eu já alinhei também. Aquele lado ali está preso. Então aqui eu vou marcar... Ah não, só um pouquinho. Antes disso eu tenho que medir, para ver se aqui os braços estão retos. Aqui eu tenho 137,5. Então na ponta de lá eu tenho que ter também 137,5. Ó, eu não tenho. Agora aqui
Eu tenho. Então, eu vou deixar a trena aqui. Vou marcar o ponto onde eu vou fazer o furo. Para poder prender naquele local ali. Esse furo eu não vou fazer bem agora, só que eu quero tirar esses dois quadros aqui da estrutura, porque eu quero marcar ali a tábua para cortar. Então eu já vou fazer isso agora. Como ele já está montado aqui, eu já aproveito para fazer as marcações. Para depois então eu já fixar ali. Deixa eu ver se ele fica bem aqui. Ó, fica certinho no formato banco também, no ponto onde eu marquei para fazer o furo. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo eu trago para vocês a confecção das chapas de madeira que vão servir de apoio para as espumas e também já o recorte das espumas. Então não deixem de acompanhar aí o canal, se inscrevam e deixem um like no vídeo. Abraço, até a próxima!